Olá! Sejam bem-vindos ao Conexão Cidadão. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo prestígio do seu carinho. Bom, eu sou o Ciro e esse é aquele quadro onde a gente bate aquele papo informal, aquele papo maroto. E no programa de hoje nós vamos abordar um tema pedido por praticamente todo mundo. Nós vamos dar algumas dicas sobre como conservar os seus quadrinhos. Vamos lá? Então vem comigo! Naturalmente que nós vamos buscar transmitir aqui algumas dicas que deram certo conosco. Isso não significa que você pode escolher aí aquela que for melhor para você. Você pode e deve procurar aquela que seja mais propícia para as suas circunstâncias e as suas possibilidades. O que nós vamos procurar passar aqui são experiências que nós tivemos e que deram certo conosco. Alguns quadrinhos aqui que nós temos têm mais de 20 anos e foram conservados dessa forma e estão hoje extremamente preservados. A primeira dica que nós vamos dar são os chamados sacos plásticos. Naturalmente que não são esses sacos plásticos que nós usamos para conservar os nossos quadrinhos. Os sacos plásticos que a gente costuma usar são feitos de um material chamado polipropileno. Sim, o nome é confuso, o nome é difícil, portanto anote aí porque nós anotamos aqui embaixo. Anote no papel e leve até a papelaria mais próxima, a sua loja de conveniência de preferência, porque todos esses lugares, esses locais, provavelmente terão esse tipo de saco plástico para que você conserve os seus quadrinhos. Esses sacos plásticos são muito bons quando a gente gosta de guardar sacos em caixas, por exemplo, porque eles limpam os quadrinhos de umidade, de bactérias, de todos esses inimigos do papel. Não é? A gente sabe que o papel é um material que, apesar dele ser extremamente forte, ele está sujeito a elementos do exterior. Então todos os componentes externos contribuem para a deteriorização de um papel. E os quadrinhos não são diferentes, não funciona diferente. O que acontece é que a gente não só deve usar os sacos plásticos, mas também procurar colocar esses quadrinhos em locais arejados, que não estejam muito diretamente ligados ao sol. Aliás, procure deixar o seu quadrinho respirar. Eu costumo deixar geralmente as minis ou mesmo as séries que estão em grande quantidade, que duraram bastante, dentro de caixas em locais arejados, que não estejam dentro de um armário que vai conter a umidade. E eu vou lá de vez em quando, dou uma olhada, gosto de colecionar, gosto de fazer compras das mensais, portanto acaba tendo uma quantidade muito grande guardadas em caixas, e esses sacos plásticos são ideais para isso. Esses sacos plásticos, eles são muito simples e muito práticos, e eles são encontrados em qualquer lugar. No nosso caso, a gente optou pedir pela loja Comics Book. Sim, a famosa Comic Books, que nós já fizemos um vídeo sobre ela aqui, e o que nós temos a dizer é que a Comic Books ela vende um tipo de saco plástico ideal para os quadrinhos, próprio para os quadrinhos, coisa que talvez você não encontre numa loja de conveniência, por exemplo. A Comics ela traz sacos plásticos ideais para cada um dos tipos de formatos de quadrinhos, como também com certas fitas adesivas. Eu, por exemplo, tenho uma caixa aqui que você pode me perguntar: mas Ciro, que caixa enorme para simples sacos plásticos? Pois é, o que eu fiz foi que eu aproveitei e comprei alguns quadrinhos para aproveitar o frete da loja, pois eu não sou de São Paulo. Quem é de São Paulo tem esse privilégio de ir até a Comics e pegar os sacos plásticos sem ter o problema do frete. E eu aproveitei, peguei alguns quadrinhos e trouxe 50 unidades de cada formato de sacos plásticos. Eu tenho aqui
para mostrar para vocês, inclusive, alguns exemplos de quadrinhos antigos meus. Esse Super Almanac, por exemplo, tem mais de 20 anos e ele está aqui num saco plástico, no modelo formatinho, pequenininho. Que olha como ele fica bem acondicionado, né? Ele fica extremamente acondicionado aqui, direitinho com a fita adesiva aqui, não é verdade? Aqui nós temos Batman no Brasil, que é de 1993, eu peguei assim que saiu, ou seja, mais de 20 anos também, e ele está aqui muito bem preservado. É mais um que eu usei, o saco plástico para preservá-lo. São vários os exemplos. Olha aqui, temos Superman, as 4 estações também em saco plástico. Olha só, temos aqui a fita adesiva direitinho. Tem vários exemplos aqui, ó. Posso pegar alguns para vocês. Nós temos a coleção de 70 anos da DC, Superman, que também está muito bem preservado, ó, direitinho. Temos aqui próprio outro da coleção 70 anos, que também tem, por ser 70 anos, você pode ver qual é a duração, o tempo de vida deste quadrinho. Vou deixar algumas imagens aí para vocês verem e perceberem como que a coisa funciona. E a Comics, ela apresenta diversas opções. Eu peguei 50 unidades de cada um. Por exemplo, no formato americano, eu peguei 50 unidades no valor de R$ 14,90. Peguei também 50 unidades do formatinho, esse pequenininho, aí no valor de R$ 12,90. A Comics traz um custo-benefício muito bom com relação a esse tipo de material, que são os sacos plásticos em polipropileno, que servem especificamente para conservar, para guardar e conservar os seus quadrinhos. E a outra opção é a minha favorita, são os chamados box personalizados. Sim, uma forma que eu conheci há pouco tempo, mas que me apaixonei por ela. Eu testei diversas opções de lojas, vendedores, praticamente todos eles. E um deles me mostrou ser muito eficiente, não só na qualidade do material, na qualidade do seu produto, quanto também no atendimento. Ele apresenta um atendimento extremamente eficiente. O vendedor que trabalha com box personalizados, que me fez passar a adotar com muita intensidade esse tipo de forma de conservar os quadrinhos, é o Nailton, da Case and Case Box Personalizados. Nós já falamos sobre ele, sobre o trabalho dele, aqui em diversos vídeos nossos. E agora chegou a hora de especificar melhor sobre isso, já que o assunto aqui é justamente como conservar os nossos quadrinhos. Eu separei aqui alguns exemplos. O primeiro deles é esse box aqui da saga Fim dos Tempos. Por que eu separei esse aqui? Porque vocês podem perceber que é um box que ele não é fechado. É um box chamado Slip. É um formato Slip de box, que eu pedi para o Nailton fazer desta forma. Ou seja, o Nailton abre a possibilidade de você escolher como que você quer o box, tanto no tamanho quanto na largura. Você escolhe o desenho. Vocês podem ver aqui que nós temos as coleções, né, as edições de cada um. Olha que bacana, nós temos a lombada quadrada. Isso serve inclusive para ajuda a enfeitar, né, a estante, porque as revistas sozinhas elas não possuem lombada, né? A lombada dela não é quadrada. E essa é a edição especial de Fim dos Tempos, estão todos os números aqui. Por que eu pedi para ele fazer dessa forma em Slip? Porque, como vocês sabem, a edição especial de Fim dos Tempos, essa série, trouxe esse tipo de capa aqui maravilhoso. Olha só, ele dá esse efeito aqui, né? Tomara que dê para vocês verem aí direitinho. Olha que bacana o efeito que dá, né? E esse material aqui da frente, ó, ele é de acetato. Ele é um material chamado acetato. Ele é firme, mas ele é sensível. Ele seria sensível se eu colocasse num box fechado. O box fechado poderia prejudicar ao invés de conservar esse tipo de material.
E justamente por ser de acetato essa capa, eu pedi para ele para fazer aberto assim, para que possa ficar mais arejado, para que ele fique bem acondicionado. E todos os números ficaram aqui, veja só, muito bem acondicionados. Olha só que maravilha! Olha que bacana, nós temos aqui todos os números da saga Fim dos Tempos num box, eles ficam direitinho aqui, o tamanho foi o tamanho perfeito e eles ficam livres e soltos de poeira, eles ficam livres de agarrar uma folha na outra, de amassar, e o acetato fica aqui muito bem conservado. Isso foi feito pelo Nailton da Case & Case Box Personalizados, de acordo com o que pedi. Olha que bacana, olha que bacana, olha que maravilha. É um material de extrema qualidade. E um outro exemplo que eu coloquei aqui, que já é de um box fechado, que é o que as pessoas mais pedem, né? Porque é o que as pessoas mais querem. O que eu estou colocando aqui é o box de convergência. Sim, eu tenho aqui todas as edições de convergência aqui. Olha que lindo. O desenho foi ele que fez, o formato, e cabem todos aqui. Se eu não me engano, são 23 edições. Se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me desculpem. Mas essa aqui é a gambiarra aqui, onde a gente bate aquele papo informal. E eu vou colocar algumas imagens aí para vocês perceberem como que funcionam esses box. Esse box de convergência, por exemplo, vocês podem ver que ele cabe nele todas as edições dessa saga. Todas as edições dessa saga estão aí, dá para você colocar nesse box. E isso permite com que vocês não só organizem a sua coleção num só local, como vocês também, né, possam enfeitar a sua estante. Veja só, olha que bacana, você tem a lombada aqui, que as edições, né, vocês sabem que as edições elas não permitem isso, elas não possuem aquela lombada, né, quadrada, mas como vocês podem ver aí, é tudo muito caprichado e o mais importante, de extrema utilidade, é extremamente funcional. As HQs ficam protegidas de todos os inimigos dos papéis e elas formam essa coleção que a gente gosta de formar. Eu sou um leitor de quadrinhos que gosta de comprar mensais. Eu gosto de ir até a banca e comprar cada edição e esperar pela próxima, né? O que vai acontecer? Ficar naquele suspense. É claro que eu tenho os meus encadernados, que esses boxes, como vocês podem ver em diversos exemplos aqui, ó. Aqui nós temos a Gotham, né? No comprimento do DDV. Esse box aqui, ele é muito especial, olha só. É um encadernado de capa dura, que ele é feito, o box ele pode ser feito para diversos tipos, minis, séries, formatos americanos, encadernados de capa dura, porque pelo menos você protege da poeira daqui, né? Você protege da poeira daqui, e o melhor, diferentemente dos sacos plásticos, os sacos plásticos, eles sufocam a HQ e os encadernados de capa dura podem acabar acontecendo de grudar uma página na outra, com os sacos plásticos. Já no box não, porque o box ele é um tamanho em que fica muito bem arejado. Um outro exemplo de encadernado de capa dura foi o encadernado de A Piada Mortal, que nós sorteamos para os nossos inscritos aí. Você pode ver aqui no nosso card que nós fizemos esse sorteio de A Piada Mortal com um box exclusivo do Nailton ao vivo. Nós fizemos esse sorteio ao vivo aí para vocês, confiram aí esse vídeo do nosso sorteio de A Piada Mortal com um box exclusivo. É um outro exemplo de um encadernado com um box lindo. E esses boxes eles servem não só para os encadernados, mas também para minis, para séries. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho a série do Batman, algumas do Novo 52. Olha que maravilha. Olha que maravilha. O que eu fiz? Eu comprei alguns exemplares do Batman, dos Novos 52, e queria colocá-los aqui. Peguei um box e falei, poxa, agora eu tenho até a lombada, eu tenho um jeito de colocá-lo todos num local só. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana.
Então, por gostar de comprar as mensais, eu não deixo de comprar cada uma das edições. Por exemplo, Cavaleiro das Trevas 3, de Frank Miller e Azzarello. Cara, eu nunca imaginei que depois de 30 anos eu iria voltar a comprar mensalmente nas bancas essa obra-prima. É muito bacana. Naturalmente que eu devo comprar quando sair um encadernado de luxo, né, com os extras, aquela coisa toda, aquela homenagem que é feita à obra. Mas essas edições todas eu vou juntá-las, vou pedir ao Nailton para fazer um box personalizado para mim dessa obra, dessas 8 edições que vão brevemente já estarão concluídas nas bancas de Cavaleiro das Trevas 3. Vou juntá-las num box e fazer como um encadernado. E colocar como um encadernado numa estante, livre da poeira, livre da sujeira, livre da umidade. Então assim, os boxes personalizados são para mim a melhor opção. A melhor opção. E tem um custo-benefício muito bacana. Claro que você não vai pegar um box de toda a revista que você comprar, mas como eu costumo fazer das minhas, vamos dizer, das minhas preferidas, das que eu gosto de sempre ler e reler, né? Daquelas que para eu não precisar ir até a caixa ali, pegar, tirar. Então eu coloco aqui na estante, em algumas outras estantes, esses boxes com essas sagas, né? Eu tenho aqui Multiverso DC, que também é bem grosso, né? Nós temos aqui a série principal, a série normal de Fim dos Tempos, que vocês podem perceber aqui que está escrito Fim dos Futuros, porque eu pedi a ele para fazer essa tradução, que era a tradução antes da gente saber como que a Panini iria traduzi-la. Eu gostei desse nome, Fim dos Futuros. Então até isso dá para fazer com o Nailton. Se quiser colocar o nome que você quiser, ele faz. O link dele está aqui embaixo na descrição. Entre em contato com ele, converse direitinho, veja o que dá para fazer. Ele tem um atendimento muito eficaz. Não estou fazendo um jabá aqui. Eu acho que nós todos devemos celebrar a Ana Arte e nessa celebração apresentar dicas bacanas, coisas bacanas, trocarmos, compartilharmos as nossas experiências que deram certo, para que todos nós possamos fazer uso fruto dela. Nós não sejamos egoístas de guardar as coisas boas só pra gente. Vamos compartilhar as boas ideias. Vamos compartilhar as boas coisas que a Nona Arte nos traz. E essa é uma delas. Eu gostaria muito estou fazendo isso voluntariamente, gratuitamente com vocês, falando sobre esses boxes personalizados, porque não há nada melhor do que celebrar isso com os amigos, e eu considero vocês grandes amigos, parceiros aqui do Conexão Cidadão, e é justamente por isso que nós estamos por aqui, com esse tema, com esse quadro, buscando uma interação maior com vocês, pedindo para que vocês comentem, participem desse espaço livre e democrático. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho se você está em algum dispositivo móvel, ative o sino para você receber as notificações e não perder nenhum vídeo nosso. Eu quero agradecer o carinho, quero dizer para vocês, qualquer dúvida que tenha ficado, para que vocês perguntem nos comentários ou mesmo me mandem alguma mensagem, tanto no Facebook quanto pelo e-mail ou pelo Twitter. Vocês possuem aí os nossos contatos e, por favor, participem conosco dessa jornada e sejam sempre bem-vindos ao nosso Conexão Cidadão.